Dark Crisis número 6 veio com tudo. Estamos no final da conclusão da guerra multiversal do universo DC. E nessa edição trouxe então a batalha da Ravenna contra o Espectro. Será que o Pária realmente morreu mesmo? John Kent enfrentando todos os vilões de peso pesado sozinho? E na real, a grande luz é a presença? Tudo isso e muito mais você vai conferir agora nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais e um vídeo. Bom jovens, vocês já sabem, né, que a DC ela gosta de uma grande crise, né? Principalmente atualmente, né, que está acontecendo a Dark Crisis, onde o Pária, um vilão antigo da DC, está usando então a grande escuridão. Ou melhor dizendo, então, ela está usando ele, né? E para acabar com todo o multiverso DC e trazer de volta as outras terras acabadas. Mas antes, se você quiser saber o que aconteceu, primeiro você precisa ver o vídeo que eu trouxe contando o resumo de tudo que está acontecendo nessa saga Dark Crisis, com todos os capítulos já lançados até hoje. E você precisa se inscrever no canal também para dar aquela moral no vídeo, também aquele seu like também, que isso ajuda demais, cara, o vídeo, o canal também, e também principalmente você, para ficar informado sobre tudo que acontece no universo DC nos quadrinhos. A edição 6 nos coloca no ápice da guerra, onde a tropa tinha parado. Eles tinham então ido atrás do próprio Pária na última edição e encontraram então a bateria de energia escura. O Senhor Incrível então avisa para a tropa de Lanternas Verdes que o multiverso e a escuridão estão na Terra, mas algo parecia então estar interferindo na comunicação. O Senhor Incrível então estava esperando um sinal do Hal Jordan para fazer algo, e a comunicação ela acaba falhando nesse momento. Então, sem muitas informações ou ordem, né, a tropa de Lanternas decide então ir partir para cima da fonte dos Lanternas Negros, né, a bateria, e uma tropa de sombras sai de dentro da própria bateria dos Lanternas Negros para poder combater eles. Ao um vazio completo, uma conversa é iniciada. Era interminável, sem sensações, nenhum som, sem cheiro, nada para tocar. Tudo que eu conheci, uma memória distante, apagado por causa dos meus pecados. Você pode imaginar como era estar sozinho no escuro, com apenas seus próprios pensamentos por milhões de anos. Mas minha salvação veio em uma voz. Na escuridão é ouvida. Eu te entendo, Pária. E a voz narrando continua. Isso me impediu de enlouquecer. Podemos nos ajudar. Eu compartilhei minha dor mais íntima com ele e isso me acalmou. A escuridão volta a falar. A vida vem da escuridão. E a voz responde. Mas ela foi embora. A luz roubou a minha única esperança. Demorou uma vida inteira para eu poder ouvir a voz novamente. E voltando então para a Terra, nos deparamos então com o início e também o ápice da guerra, né? Cada herói enfrentando então seus respectivos vilões ou não vilões, mas com um up de poder da grande escuridão. Darkseid, Necron, Apocalipse, dentre outros, né? Mas o que se destaca nessa luta é a Ravenna com o Espectro lá no fundo. O Pária, ele diz o seguinte: e essa voz nos conduziu ao Today. Eu venci, o verdadeiro multiverso foi restaurado, mas para garantir a minha vitória, a Terra Zero deve morrer para que o multiverso infinito possa viver para sempre. Por muito tempo foi a minha maldição testemunhar a queda da criação, e tudo que eu sempre quis foi apagar meu pecado original. Mas mesmo agora, duvido que algum dia escaparei daquela escuridão em que eu me perdi. E o Exterminador fala com o Pária: então, por que você está então me sujeitando a esse mesmo destino? Você me prometeu o fim dos heróis legados, não é o retorno de um monte de mundos em si. Você esqueceu que a grande escuridão ainda me dá poder sobre você, assassino? Dizendo então pro próprio Exterminador, né, o Pária: eu fiz o que você me pediu, eu tenho você e o seu exército, eu criei uma crise, Pária, liberte-me dessa dor. Você conseguirá o que quer assim que esse mundo e seus heróis se forem. Multuar, se você só precisa de mais cordeiros pro abate, eu estarei até você, diz o Exterminador, correndo então em direção aos heróis, né? Por que você não pode simplesmente nos deixar em paz, Slade? Diz então o Mutano, se transformando então em fera, enquanto então a Ravenna leva um belo de um golpe do Espectro lá atrás. Estou farto de você sofrer, minha família. Bastou um tiro na cara para te tornar um homem. A última vez foi para mostrar um aviso. Dessa vez você morre, diz o Exterminador, enquanto então vai com tudo ou nada para cima do Mutano. E ninguém vem para te salvar, pensa o Robin lá na Terra. Já na base de operação do Pária, mundo distante da Terra Zero. Pária foi preso aqui, mas sua influência se espalhou além. Então isso significa que há uma saída, mas se a tecnologia dele não nos leva para casa, o que fará o Batman?
Eu odeio dizer isso a vocês, pessoal, mas pode não haver um lar para onde voltar. Essas terras infinitas do Pária estão vibrando em um ritmo rápido, cada uma com uma molécula quicando então uma na outra. Enquanto você então consegue moléculas tão grandes, e a explosão pode enviar tudo para a escuridão para sempre. Mas o Hall e eu temos um plano. É arriscado, mas temos um plano. Sim, consegui usar uma conexão do Necron, dizendo o Hal Jordan, né, com a escuridão para segui-lo até aqui. Talvez eu possa usar então a luz do meu anel para conectar com o resto da tropa de lanternas, para nos levar para casa. Enquanto eu uso a minha própria conexão com a vibração, dizendo o Flash, né, dos nossos multiversos para poder navegar. Mas não sabemos se será o suficiente para quebrar as conexões cósmicas com os mundos que o Pária criou. Simplesmente não há nenhuma garantia de que todos conseguiremos voltar. Não é sempre assim, diz alguém. Era a lenda, o Arqueiro Verde, né, que respondia. Toda vez que a Liga da Justiça sai para salvar o mundo, não sabemos se isso pode acontecer, né? Qualquer dia pode ser o dia em que cairemos. Sabe, eu sou o maior arqueiro do mundo e errar é sempre uma possibilidade, e eu sei que é, mas isso nunca me impediria de tirar aquela foto, e não apenas para salvar meus entes queridos, mas também estranhos também, quem precisa da nossa ajuda. Eu sei que cada um de vocês faria o mesmo. É isso que nos torna então a Liga da Justiça. Olhe, você não está falando isso apenas de nós, você está falando então de você, diz então a Canário Negro. E em um clima também de despedida, o Wally e a Canário Negro, né, trocam aquele chamego, né, de eu vou proteger você, eu não vou te deixar aqui e tal, e assim vai, né? Mas o Wally então sempre está com a Canário. Mas ok, sem mais conversas animadas ou momentos tristes, se o Hal e o Barry acham que tem um jeito de nos levar para casa, não há mais ninguém em quem eu poderia confiar mais, diz então o próprio arqueiro. No dia mais claro, corra, Barry. Corra. Eis então que começa então a colisão da luz do Lanterna Verde e a velocidade do próprio Barry, criando então uma luz onde transportará todos para a Terra Zero, com um clima de totalmente de fim de tudo, né? O exército das trevas é impossível. Esses heróis não são páreo para... Quer calar a boca? Adão Negro, diz então o próprio Senhor Incrível. Como você ousa? Você está falando comigo, enquanto eles estão lá fora colocando suas vidas em risco. Mas quem é você para julgá-los? Roundhouse, você pode lutar contra o controle do Pátria. Eu posso te ajudar. Diz então o Asa Noturna, né, para a própria filha do próprio Exterminador. Você mente. Quantos dos seus alunos você já deixou para trás, Asa Noturna? Qualquer que seja o controle que a escuridão tenha sobre você, reaja. Você não é o seu pai. Há muitos deles. Ninguém pode chegar perto de um golpe mortal ou do Pária para poder impedir isso. Ou precisamos de mais heróis para atender o chamado do próprio Asa Noturna. E o Batman então do Jake Fox está então ajudando na batalha. Para entender por que ele está lá, leia HQ Eu Sou o Batman, número 15. Bela bicicleta, diz o próprio John Kent, né? Superman atual pro próprio Batman do Jace Fox. Não estou entrando em nenhum time, mas não posso ficar de fora enquanto as pessoas se machucam. E eu não estou sozinho, diz o próprio Jace Fox. Vamos lá, grita o próprio Besouro Azul, junto com a própria Nubia, Miss Martin e dentre outros heróis também. É isso aí, isso aí. Essa é a nossa chance. Sim, os mundos viverão, os heróis morrerão, diz o Pátria com um sorriso bem bizarro, diga-se de passagem. Enquanto então o Pátria então deixava então sua guarda aberta, enquanto outros heróis atrás dele iam com tudo pra cima do próprio Pátria, gritando então pela própria Liga da Justiça. Mas ele já esperava isso. O Pária, ele vira e atinge os heróis com a mesma energia de desintegração que ele usou na Liga da Justiça, desintegrando eles completamente. Mas assim como a Liga da Justiça, eles não morreram em si, mas sim foram mandados para um mundo de sonhos, como vimos em outras edições. Enquanto então o multiverso DC estava aí quase acabando, né, quase chegando ao fim, tudo estava então sendo consumido e corrompido. Ó, grande escuridão, eu ouço você, você está certo, está funcionando, meu exército negro, traga-me mais heróis, fala o próprio Pária. Estamos ficando sem tempo. Se o Pária criar mais mundos, isso pode fazer com que todo o multiverso seja invadido pela grande escuridão. Mas essa não é a grande escuridão, é a própria insanidade do Pária, o seu próprio poder enlouquecido. A conexão que o Pária tem com o exército das trevas deve ser canalizada por seu canhão de antimatéria. Se eu conseguir colocá-lo em funcionamento novamente e assumir o controle de ti, podemos então cortar os poderes do Pária. Mas eu só tenho duas mãos e preciso da sua ajuda. Meu pai e o meu irmão
escuridão podem ser os gênios da tecnologia da minha família, mas eu sei uma ou duas coisas. Nós sabemos algo que ele não sabe. Se eu fizer ele ver a verdade sobre a grande escuridão, talvez isso nos dê a abertura de que precisamos para poder deter ele, mas precisamos de mais tempo. Alguém para, enquanto então John Kent ele voa em direção ao par, né, os vilões ali, e a própria Yara Flor pergunta por que ele tá fazendo naquele momento ali, por que ele tá indo direto pra batalha. Um trabalho pro próprio Superman, grita ele. Enquanto então sozinho, John Kent ele enfrenta o Darkseid, Apocalipse, Eclipso, Neron, Necron, todos os outros grandes vilões controlados pelo próprio Pare. Os esforços do próprio filho do Superman serão em vão. Sim, você está certo. A Liga da Justiça rejeitou os mundos que eu criei para eles. Vamos ver como o resto desses heróis se sai. Cara, você precisa de ajuda séria. Fala Yara Flor pro próprio Pare, né? Enquanto ela consegue agarrar ele com o seu laço da verdade. Quaisquer que sejam as vozes que você está ouvindo em sua cabeça, não é da grande escuridão. Você precisa ver a verdade. Mas a voz, enquanto o próprio Pare, ele sussurra, né? Se hoje morreremos, eu morrerei lutando, diz o Adão Negro enquanto ele dá um socão no próprio Necro. Eu podia ouvi-lo, ele me dizia o que fazer. Eu estava tão no escuro por tanto tempo, sozinho. Não pode ser, você mente. John Kent é então pisoteado no chão como se fosse uma barata, enquanto então o próprio Pare consegue se libertar facilmente da própria Yara Flor, né, com seu laço, e amassando John Kent ali no chão. E na minha opinião, o segundo momento mais grandioso dessa edição e talvez dessa crise é o John Kent enfrentando esses vilões de peso pesado, mesmo sendo surrado por vilões que já mataram o Superman. John Kent ele lembra o significado da palavra S, lembra da sua própria mãe, lembra do apoio do seu pai, e mesmo sendo então humilhado praticamente, ele ainda assim continuava a lutar, sempre então revidando a cada ataque. Isso é incrível, jovens. Superman diz ao John Kent o seguinte: você tem o melhor dos dois mundos dentro de você, você pode ser ótimo. E nos minutos finais de uma surra tremenda, estamos sem tempo. Espere, precisamos então pensar fora da nossa caixa, trabalhar como se isso fosse criado no universo de antimatéria, não no nosso. O universo entende, ele me recompensará por devolver as terras infinitas, diz o Pare, né? E então, finalmente, conhecerei a paz. Enquanto ele então preparava para poder mandar Yara Flor para o mundo dos sonhos, tentando então ligar a máquina da antimatéria do Pare, o Pare então percebe que eles tinham conseguido, mas quem tinha ajudado o Fox a ligar a máquina era o seu pai, o Bruce. Por consequência, né, óbvio, ambos são inteligentes, né? E ao mesmo estilo do fim da Liga da Justiça, né, onde ela morreu, entre aspas, né, Pare, ele é mandado para o mundo dos sonhos, assim como ele mandou os heróis, entre aspas, mortos, dizendo então o seguinte: não, espere, minha maldição acabou, aí o meu mundo, minha família, finalmente. E no fim dessa batalha, sem forças mais, John Kent então fica ajoelhado em frente ao Apocalipse. O poder do Exército das Trevas está então desaparecendo. Não acabou, mas agora temos então uma chance de lutar. Eu fiz isso, eu dei tempo para eles. Espero então que estejam orgulhosos de mim, pai. Conta então o próprio John Kent em suas últimas palavras até fechar os seus olhos. Só que de repente Superman aparece então em frente aos Doomsday para impedir o soco que atingiria seu filho. John Kent então ele pede então que o outro soco do próprio Doomsday queria dar. Ele diz o seguinte: eu ouço a história sobre você desde que eu era criança, Apocalipse. E nunca mais, derrotando o Apocalipse com seu pai e seu filho, dando então um belo de um soco, mandando ele pra longe. E praticamente sem energia, John Kent então fica surpreso com seu pai estar vivo, né? Mas ele está feliz. A sua mãe também vai ficar feliz. Mas ele precisa ir com calma. Ele já fez o suficiente. Ele manteve as coisas seguras enquanto então encontrávamos o caminho de casa. O Superman então diz que os heróis simplesmente seguiram a luz. E com essa bela imagem que vocês estão vendo aí, né? Essa obra de arte dos heróis da DC então chegando para lutar contra o resto dos vilões. E enquanto então a batalha continua, os heróis então enfrentam os vilões corrompidos: Jovens Titãs, Bate-Família, Amazonas, Atlanteanos, Velocistas, Tropa de Lanternas, vários outros heróis ajudando na batalha. A Dinah, né, a Canário Negro, se reencontra com o Roy. Ela então pergunta para ele como ele estava ali. A história é longa, mas depois ele explica. E ele pergunta a ela onde está o próprio Oliver, o Arqueiro Verde. O multiverso ainda está em perigo. O dano que as infinitas terras do Pare causaram ainda estava lá. Alan, no caso é o Alan Scott, o Lanterna Verde. Como está o multiverso? Pergunta o próprio Senhor Incrível. A escuridão ainda se espalha. O que quer que o Pare tenha começado não está feito. É uma corrida para ver o que nos matará primeiro: a escuridão do Pare
ou as Terras Infinitas. Se o Pária foi parado, por que seu exército ainda está possuído? Confie em nós, um poder tão forte não iria simplesmente desaparecer. A escuridão corrompida deve ter ido para outro lugar. Eu tentei impedi-lo, desmutando com uma semblante de derrota. Eu não me importo com o multiverso, ou qualquer um de vocês. Um contrato é um contrato. E para a finalização dessa edição 6, aparece então o Exterminador, segurando então o Asa Noturna, parecendo então que a escuridão estava corrompendo ele, enquanto então a própria filha do Exterminador também estava aí sendo segurada pelas suas mãos do Exterminador. E eu não terminei até que todos vocês estejam então mortos, diz então o Exterminador. Olha, vocês sabem o que eu penso sobre essa saga Dark Crisis da DC, né? Quem viu o vídeo que eu trouxe aqui no canal contando então sobre toda essa história, né, já tá ligado que essa crise tá aí sendo servindo, né, para limpar as coisas, tentar arrumar o multiverso DC para poder começar tudo de novo, enquanto isso tudo acabar. Na edição 6, o ponto principal que eu gostei dessa menção, né, da luz que os heróis precisam seguir de certa forma, essa edição 6 se conecta com a outra edição Dark Crisis, onde mostra a Doutora Luz citando que a grande luz que existe, o que em teoria seria a presença, mas é só uma teoria, tá? Uma decepção um pouco, tá, foi a luta da Ravena com o Espectro. Eu achei que poderia ter tido aí um destaque maior, afinal estamos falando de dois grandes personagens da DC e principalmente o impacto dessa luta que a guerra também está tendo, né? Na minha opinião, os editores poderiam ter pelo menos dedicar um pouco mais 2 ou 3 páginas para poder mostrar com uma imagem maior, né, com mais detalhes, essa luta da Ravena com o Espectro, com mais detalhes, assim como foi da Mulher Maravilha contra o Batman que riu. Algumas coisas sobre o multiverso, o Pária, que eu já comentei lá no vídeo sobre essa saga, né, eu já falei lá, mas a outra decepção foi não ter também o aproveitamento do novo, entre aspas, auge, né, do Superman. Sabe aquele poder de crise que o Superman absorveu? Então, simplesmente morreu aquele poder ali sem mostrar absolutamente nada. Em relação também à guerra, eu achei bem foda o jeito que os heróis e os vilões reagiram, né, a cada luta, e principalmente o conflito entre eles. No caso do Exterminador e o Pária, o Exterminador então querendo então que o Pária cumpra o seu contrato, e o Pária, ao meu entendimento, ele estava então querendo dar um migué para cima do próprio Slade. Uma coisa bem legal que eu gostei foi dessa superação, também enfrentamento que o John Kent teve com os vilões até o seu pai chegar e ajudar ele. Cara, foi muito legal ver isso. E por fim, fica a minha dúvida agora. Pária realmente morreu, entre aspas? Ele foi para o mundo dos sonhos que justamente que ele criou para poder mandar os heróis para lá? Agora é o seguinte, ele morreu mesmo ou ele vai reaparecer ressurgindo com mais poder com um boss final? Porque de certa forma, essa derrota dele, para mim foi bem broxante, porque só foi jogar um raiozinho nele e pronto, acabou. Só isso? Achei isso bem paia, tá? E por fim, aparentemente o Exterminador, com esse visual meio que 2D bolado, né, vai ser o problema agora. E eu acho que ele vai ser derrotado bem fácil, diga-se de passagem. A minha dúvida é, como eles vão lidar com a grande escuridão e as infinitas terras? Porque um ou outro irá afetar o multiverso DC. Até onde eu estou pensando agora, eu não vi como eles podem impedir a grande escuridão, ou muito menos as infinitas terras, de afetar a DC, o multiverso DC. E eu estou bem curioso para ver como eles vão ter que resolver esse problema. No geral, essa foi uma edição 6, né? Nada de espetacular, mas foi uma edição boa, né? Com muita movimentação, muita ação. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa edição 6? O que vocês estão teorizando? O que vai acontecer? E o que vocês acham? Pária morreu? A grande escuridão vai realmente acabar assim do nada, né? O que vocês acham? Se inscreve no canal para vocês verem a continuação dessa saga aqui. E aproveite também, deixa aquele like maroto para você ajudar bastante no vídeo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.